E o Campeonato Brasileiro embolou de vez, mas teve um grande vencedor na rodada desse final de semana, e esse vencedor foi o Flamengo. No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico os detalhes. Quero falar também sobre Vina, meio atacante do Ceará, que está despertando a atenção de times no Brasil e também no exterior. Vou te dar detalhes sobre a situação contratual dele. Preciso te atualizar sobre José Carlos Pérez, primeiro presidente da história do Santos a sofrer um impeachment. Tem novidades importantes e tristes para o Botafogo, seriamente ameaçado de rebaixamento. Quero falar ainda sobre a Portuguesa, que vai muito bem, obrigado, na Copa Paulista. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, dois rápidos pedidos. Primeiro deles para você se inscrever no canal, super fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e dá um like para que o YouTube reconheça esse vídeo como um vídeo legal e recomende para mais pessoas. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre a minha Portuguesa, que nesse domingo emplacou mais uma vitória, venceu o Nacional por 1-0 fora de casa. O gol da Lusa foi marcado pelo Luan, Portuguesa que está disputando a Copa Paulista, que é um torneio que reúne times que não tem divisão para disputar. Infelizmente essa é a realidade, mas ao menos a Lusa vai muito bem na Copa Paulista. São 4 vitórias e um empate em 5 jogos, liderança isolada do grupo. A Portuguesa já está classificada para a próxima fase, tem também o melhor ataque da competição. Nesses 5 jogos marcou 13 gols e sofreu apenas um, com um saldo de 12. Apenas o 15 de Piracicaba, que está em outro grupo, tem uma campanha melhor que a da Lusa. O 15 tem 15 pontos conquistados em 15 pontos possíveis. Bora falar agora sobre o Botafogo, que perdeu mais uma vez nesse domingo, derrota por 2-1 em casa para o Fortaleza e se afundou ainda mais na zona do rebaixamento. Nesse momento o Botafogo ocupa a 19ª e penúltima colocação na tabela de classificação, está à frente apenas do Goiás. Para piorar, já aparece a 4 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Vasco. O Botafogo tem 20, o Vasco aparece com 24 pontos. Os dois times inclusive têm o mesmo número de jogos. E para completar de vez a desgraça botafoguense, as contas indicam a necessidade de uma soma de pontos muito grande daqui até o fim do campeonato. O auxiliar técnico do Botafogo, o cara que está comandando o time enquanto o Ramon Dias não assume o Botafogo, disse depois da partida contra o Fortaleza que o Fogão precisa de 8 vitórias nos 17 jogos que restam. O grande problema é que nos 21 jogos que já disputou, o Botafogo só foi capaz de vencer 3. Ou seja, ele precisaria pelo menos triplicar o número de vitórias em menos jogos. Restam só 17 jogos dos 21 que o Botafogo já disputou, time que não ganha qualquer partida há 8 rodadas, estou incluindo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E só para completar sobre o Fortaleza, com a vitória o time pulou para a 11ª colocação, ganhou uma posição nessa rodada, tem 28 pontos conquistados em 22 partidas realizadas. José Carlos Pérez se tornou nesse domingo o primeiro presidente da história do Santos a sofrer um impeachment. Alguns já estiveram bem perto e até por isso decidiram renunciar. O Pérez não foi até as últimas instâncias e viu nesse domingo os sócios do Santos decidirem por seu impeachment. Ele está afastado de vez do clube, não vai ter a oportunidade de comandar o Peixe até 31 de dezembro, que é quando terminava o seu mandato. É bem verdade que o Pérez já está afastado desde 28 de setembro, quando o Conselho Deliberativo decidiu por abrir um processo de investigação em relação ao impeachment por gestão temerária por irregularidades nas contas de 2019. Na votação desse domingo entre os sócios, uma votação expressiva. 1.005 sócios votaram a favor do impeachment, apenas 69 se demonstraram contrários ao impeachment do presidente. Dessa maneira, daqui para frente, pelo menos até 31 de dezembro, é o Orlando Rolo quem segue tocando as decisões importantes do Peixe. Santos que tem eleição para presidente marcada para o dia 12 de dezembro e nesse momento são 6 candidatos. Por último e não menos importante, o Rolo falou a respeito desse processo de impeachment e deu uma frase bem forte, separei ela para você, abre aspas. O processo de impeachment custou cerca de 300 mil reais, logística, advogados, etc. O Santos tem sérias dificuldades financeiras e ainda gastou 300 mil por causa de um presidente defenestrado que poderia não ter atrapalhado tanto. Fecha aspas.
Quero falar agora sobre Vina, meia atacante que vive excelente fase com a camisa do Ceará, fez mais um bom jogo no empate em 2-2 do Ceará com o Atlético Mineiro. Daqui a pouco te falo mais sobre o jogo. Primeiro eu quero contar sobre os números do Vina e a possibilidade dele se mudar de clube para a próxima temporada. Meia de 29 anos de idade, que já disputou 43 partidas com a camisa do Vozão em 2020. Foi fundamental, por exemplo, na conquista do título da Copa do Nordeste e soma, nesse momento, 16 gols e 13 assistências, ou seja, ele participou diretamente de 29 gols do Ceará ao longo da temporada. Tem contrato com o vovô até dezembro do ano que vem, ou seja, há pelo menos uma garantia do Ceará de que não vai perder o jogador de graça. A multa rescisória para clubes do exterior é de 1.100.000 euros, nem é um valor muito alto, mas é importante contar que o Jorge Macedo, diretor executivo de futebol, que foi buscá-lo no Atlético, o contratou sem gastar qualquer centavo. O Vina rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro em dezembro do ano passado e assinou com o Ceará por 2 anos, deixando 60% do valor de uma venda futura para o vovô e ficando 40% para ele. E a informação exclusiva que eu queria dividir com vocês é que 2 clubes já demonstraram interesse de forma oficial em contar com o Vina a partir do ano que vem. Um deles, brasileiro, o Internacional, procurou recentemente o André Cury, que é o empresário que representa o Vina, para demonstrar interesse na contratação, quis entender um pouquinho das condições, salário, tempo de contrato, quanto custaria para rescindir em relação ao Ceará. A outra oferta é do exterior, e essa é extremamente perigosa, de um time dos Emirados Árabes, que já se mostrou interessado em pagar essa multa de 1.100.000 euros. Se os clubes brasileiros não forem capazes de competir e perderem o Vina, podem estar desperdiçando uma ótima chance de encontrar um meio atacante que é muito talentoso, bate bem na bola, faz gols e também dá assistências. É o tipo do jogador em escassez, em falta no futebol nacional. Vamos ver se o Ceará consegue manter o atleta. Se não conseguir, vou torcer para que ele fique no futebol brasileiro. Vina pode render bastante jogando em qualquer clube daqui. Bora dar uma atualizada para você na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, levando em consideração que o Flamengo foi o grande vencedor do fim de semana. Não está confiando nisso? Vou te explicar os motivos. Entre os 7 primeiros colocados na tabela de classificação, só o rubro-negro conseguiu a vitória no fim de semana, bateu por 3-1 Curitiba no Rio de Janeiro no sábado. Todos os outros tropeçaram. O Atlético Mineiro, o São Paulo e o Grêmio, por exemplo, empataram, enquanto o Internacional, o Palmeiras e o Santos foram derrotados. Até por isso, o Flamengo pulou 2 posições e hoje está empatado como líder, junto do Atlético Mineiro. O Fluminense é outro time que se deu muito bem, aparecia na 8ª colocação na tabela de classificação e por ter vencido o Internacional, já pulou para o 5º lugar. É outro que se envolveu nessa briga pelo título do Campeonato Nacional. Quero contar um pouquinho sobre cada um dos jogos do domingo, começando sobre o empate entre Atlético Mineiro e Ceará, empate em 2-2. O Atlético até sai na frente com o gol do Sacha. Atlético com 10 desfalques por causa da Covid, o Ceará com 3 desfalques. O Ceará no segundo tempo conseguiu a virada, os gols foram marcados pelo Viseu e pelo Lima, mas o Atlético ainda conseguiu tempo para garantir um empate. O gol de pênalti marcado pelo Queno, com muita reclamação dos atleticanos em relação à arbitragem, especialmente por conta da expulsão de um jogador do Galo. De qualquer maneira, o Atlético se manteve na liderança do campeonato, tem 39 pontos, assim como o Flamengo. A diferença é que o Galo tem uma vitória a mais do que o rubro-negro, ambos têm 22 jogos, só que o Atlético tem 12 vitórias contra 11 do Flamengo. Bora falar agora sobre o empate do São Paulo, esse sim um baita tropeço. São Paulo completo, com o time principal, enfrentando o Vasco com todos os problemas, várias questões envolvendo a Covid. O Vasco, por exemplo, não tinha o Thales Magno, que é extremamente importante, o Benítez, que talvez seja o principal jogador do time, enfim, uma escalação extremamente alternativa. Ainda assim o Vasco conseguiu sair na frente com o gol do Cano. Luciano, no finalzinho do primeiro tempo, garantiu o gol do empate. São Paulo até tentou no segundo tempo, mas nem criou tantas oportunidades e teve de amargar um fim de uma sequência de 6 jogos com vitórias consecutivas, empatando em casa e desperdiçando a oportunidade de se aproximar dos líderes. Nesse momento o São Paulo é o terceiro colocado, 37 pontos, tem 2 pontos a menos do que o Galo e do que o Flamengo. É bem verdade que o São Paulo tem 3 partidas por fazer em comparação a esses 2 times e pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro, mas ficou uma pontinha de frustração para o torcedor do São Paulo, especialmente por conta das vitórias e a classificação em cima do Flamengo na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Internacional, que segue sua rotina de derrotas sob o comando de Abel Braga. O time perdeu por 2-1 de virada pro Fluminense em casa. O Internacional que chegou a estar na frente com o gol do Maurício, meio atacante contratado do Cruzeiro. Mas o Internacional não conseguiu suportar a pressão, nem houve uma pressão. O Internacional não conseguiu manter o resultado de vantagem. O Luca, com um gol olímpico,
fez a placar de igualdade, 1-1 já no segundo tempo, e o Caio Paulista acabou virando por 2-1. O Internacional criou várias oportunidades de gol, acabou esbarrando ou no impedimentos. Por exemplo, o Galhardo marcou 2 vezes. Um dos gols foi anulado porque a bola bateu na mão dele e outro ele estava em posição de impedimento. Enfim, o Internacional em franca decadência, caindo pelas tabelas, nesse momento ocupa a 4ª colocação, tem 36 pontos ganhos. Ainda aparece a 3 pontos dos líderes, mas a sequência no Campeonato Brasileiro é muito ruim. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Tem também a saída do Eduardo Cudê, enfim, as coisas não andam bem para o Internacional. Já o Fluminense, com a vitória, pulou para 35 pontos, ganhou 3 posições, aparece logo atrás do Inter. Te contei no vídeo desse domingo que o Palmeiras havia perdido por 1-0 para o Goiás, para o Lanterna Goiás em Goiânia. Palmeiras que conseguiu perder 5 dos 6 pontos disputados para o Goiás, isso porque havia empatado no jogo do turno. Também no sábado o Santos havia sido derrotado para o Atlético Paranaense, ou seja, Palmeiras e Santos estacionaram na tabela de classificação. Palmeiras é o 6º, o Santos é o 7º. Quem teve a oportunidade de passar toda essa galera foi o Grêmio, que enfrentou o Corinthians na noite desse domingo, jogo das 20h30 na Neoquímica Arena. E tudo levava a crer que o Grêmio venceria o Corinthians, o Grêmio com muita posse de bola e vendo o adversário e perdendo jogadores. O Marlon foi expulso no primeiro tempo depois de uma entrada muito forte. O árbitro até deu cartão amarelo, mas depois de ver o corte na perna do jogador do Grêmio, aplicou o cartão vermelho no Marlon. Na etapa final, o Otero fez falta em Luiz Fernando e recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso também. E o Corinthians passou a jogar com 2 atletas a menos. O torcedor corintiano reclamou da arbitragem, entendeu que houve uma série de decisões equivocadas, como por exemplo a não expulsão do Darlan, volante do Grêmio, que até foi substituído pelo Renato. O Renato percebeu o risco de perder seu volante e acabou retirando o Darlan de campo. Sim, para mim o Darlan tinha de ser expulso. Mas de qualquer forma, o Corinthians conseguiu segurar o Grêmio em 0-0 numa grande noite do Fagner. Fazia muito tempo que o Fagner não jogava tanta bola. O Fábio Santos também dando muita segurança pelo lado esquerdo. O Gil fez bom jogo e acredite, é difícil que eu vou falar, mas acredite. O Luan fez uma partida de regular para boa, conseguiu prender a bola, conseguiu dar um pouquinho mais de dinâmica para o Corinthians e foi peça importante. De qualquer maneira, é importante lembrar que mesmo com esse gostinho de vitória, por ter segurado o Grêmio com 2 jogadores a menos, o empate não foi bom para o Corinthians na tabela da classificação. O Corinthians nesse exato momento aparece em 13º com 26 pontos ganhos. Isso significa que 2 pontos e 4 times separam o Corinthians do Z4. Classificação bem apertada, e o pior é que vários times que estão abaixo do Corinthians têm jogos a menos em relação ao timão. De qualquer maneira, o Wagner Mancini demonstrou confiança, otimismo em relação ao futuro do Corinthians, porque enxergou muitos acertos, especialmente no sistema defensivo, que nem deu tantas oportunidades assim para o Grêmio. Já o tricolor gaúcho perdeu posição, ele caiu do 7º para o 8º lugar, nesse momento tem 34 pontos ganhos e um jogo a menos do que vários dos seus adversários. Se conseguir vencer, salta para 37 e, por exemplo, ultrapassa o Internacional, algo inimaginável algumas rodadas atrás. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, sério, não se inscreveu? Vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações de vídeos novos e também de lives. Por falar em lives, teremos 2 lives nessa segunda-feira, uma para o torcedor santista. Fernando Silva, um dos candidatos à presidência do Peixe, fala com a gente a partir das 19 horas. Às 20 a gente vai receber o Grossi, que é o homem forte do futebol do River Plate, que vai poder falar sobre o confronto contra o Atlético Paranaense, mas também na possibilidade de o River se encontrar com outros times brasileiros na Libertadores da América. Enfim, espaço aberto para vocês mandarem suas perguntas. Combinado? Vejo vocês de tarde com o vídeo e de noite com as 2 lives. Abraço, tchau, tchau!